Olá, hoje vamos falar sobre língua como território, educação e cidadania, linguística a partir do Sapê do Norte. Eu sou Márcia Oliveira e nós estamos no CAEDUCA 2026. A diversidade linguística capixaba. No século XIX, o Espírito Santo recebeu uma forte onda de imigração europeia, com falantes principalmente de alemão, italiano, pomerano, que se integraram ao português brasileiro à época. Essa diversidade linguística contribuiu para a formação de um mosaico de variedades de línguas e principalmente de português. Além das imigrações europeias, o Estado do Espírito Santo preserva territorialidades indígenas e quilombolas que mantêm marcas linguísticas próprias, revelando histórias de resistência e afirmação cultural. Então, nós queremos enfatizar uma região específica do Espírito Santo, o Sapê do Norte. O Sapê do Norte é um encontro de territórios. Ele se localiza no norte do Espírito Santo, abrangendo municípios como São Mateus e Conceição da Barra. As comunidades do Sapê do Norte resultam de uma concentração de quilombos históricos, de presença indígena e de comunidades campesinas tradicionais. Há ainda um fator geográfico importantíssimo, que é o rio Cricaré. É um elemento central que conecta territórios e comunidades, estruturando modos de vida. Assim, o Sapê do Norte representa um espaço onde práticas linguísticas se entrelaçam com territorialidades específicas, revelando modos particulares de estar no mundo e construir identidades coletivas através da língua e da linguagem. Da língua mapa à língua território. Então, estamos aqui agora enfocando o paradigma tradicional para se localizar uma determinada língua ou variedade. No paradigma tradicional, a ideia é de língua-mapa, em que se considera a língua como um sistema abstrato e quase homogêneo. Sob esse ponto de vista, as práticas sociais concretas que dão a existência à língua são muito desconsideradas. Um novo paradigma, a língua passa a ser tratada como território, em que se reconhece a língua como prática social situada, marcada por histórias e espacialidades específicas. A língua passa a ser, então, o instrumento fundamental da afirmação identitária e da resistência cultural. Essa mudança de paradigma nos permite compreender como comunidades quilombolas, indígenas e camponesas do Sapê do Norte fazem da língua e da linguagem como um todo um território próprio, onde escrevem suas memórias, lutas e projetos de futuro. Vejamos agora a questão quilombola, os territórios quilombolas do Sapê. Esses territórios são áreas históricas, linguísticas, que preservam marcas profundas linguísticas que atestam séculos de resistência e construção identitária. Essas comunidades desenvolveram estratégias comunicativas próprias que transcendem o sistema linguístico formal. Vocabulário indígena, preservação de termos ligados a práticas culturais, religiosas e do cotidiano comunitário. A questão prosódia característica, os padrões rítmicos e entoacionais que marcam identidade e pertencimento territorial. Ainda as narrativas orais, estratégias discursivas que transmitem memória coletiva e valores comunitários. Por exemplo, a festa
do baile de Congo ou do Congo exemplifica a territorialização linguística quilombola. Mais do que uma manifestação folclórica, constitui um espaço onde língua, corpo, música e memória ancestral se articulam em performance identitária complexa e politicamente significativa. Há ainda outras territorialidades linguísticas no Sapé do Norte, as vozes indígenas, a presença de marcas linguísticas indígenas na toponímia, no léxico e práticas narrativas da região, a preservação de conhecimentos tradicionais, relação com ecossistemas locais, resistência linguística. O rio Cricaré, já mencionado, que também traça as comunidades ribeirinhas e que desenvolvem léxico e práticas narrativas vinculadas ao rio. Temos aí um conhecimento ecológico tradicional, uma economia pesqueira e agrícola, histórias e memórias coletivas. E ainda os campesinatos, que são as variedades linguísticas ligadas ao trabalho agrícola e à vida comunitária de inúmeras comunidades. Os termos técnicos locais, a relação do plantio com a pimenta do reino e também com o café, saberes compartilhados, uma sociabilidade rural. Essas territorialidades, elas não existem isoladamente, elas interagem entre si, influenciam-se mutuamente e compõem um tecido linguístico muito complexo, caracterizando o macro-território do Sapé do Norte como espaço de diversidade e criatividade comunicativa. Falemos agora das indexicalidades, que são as marcas linguísticas de territorialidades. E aí quero citar um texto muito significativo dentro da sociolinguística, que é Blumart, 2005, em que esse autor, não apenas sociolinguista, faz uma interface com a análise do discurso, com a etnografia, até mesmo com a pedagogia crítica, enfim. Na territorialização da língua no Sapé do Norte, essas territorialidades são expressas na língua por meio de indexicalidades. Então, esses sinais, eles não se limitam apenas a traços formais da língua portuguesa, por exemplo, mas eles representam formas de incorporação no discurso desses pertencimentos históricos e dos projetos coletivos. E aí nós temos, então, o léxico local, o vocabulário especializado, nós temos a prosódia territorial, os padrões entoacionais e rítmicos que distinguem falantes do Sapé do Norte, marcando identidade sonora no território. E nós estamos falando de um espaço geográfico pequeno, mas riquíssimo culturalmente. As narrativas de pertencimento, que são as histórias ligadas ao rio Cricaré, sobre os ancestrais, quilombolas, as resistências indígenas, formas de contar que estabelecem vínculos entre passado, presente e futuro comunitário. As performances culturais, como o baile do Congo, por exemplo. Citando Blumart, 2005, na página 11, o autor assim diz: além do significado referencial, os atos de comunicação produzem significado indexical, significado social, conexões interpretativas entre o que é dito e a ocasião social em que está sendo produzido aquele determinado discurso, aquela determinada enunciação territorial. Educação e conflito linguístico. Agora passamos para os desafios. A escola brasileira tradicionalmente funciona como um espaço de tensão linguística, onde se impõe uma forma padrão desterritorializada que silencia e desvaloriza as variedades locais. No Sapé do Norte, esse conflito ganha contornos particularmente dramáticos
porque interseccionam-se as dimensões linguísticas, raciais e territoriais. Então, temos a norma padrão hegemônica, que é a variedade linguística associada a centros urbanos, a branquitude, a classes dominantes, apresentada como única forma correta de falar, ignorando legitimidade de outras variedades. Agora nós podemos perceber o confronto com as variedades territorializadas, que são as formas de falar quilombolas, indígenas, campesinas, e que são tratadas como erro, são tratadas com desdém, o bullying dentro da escola, os desvios do que se acha, do que se considera nessa escola de português ruim versus português bom, a desvalorização que atinge identidades e atinge pertencimentos. A exclusão linguística é, portanto, uma exclusão social. Os alunos que não possuem domínio da norma padrão na escola desterritorializada vão enfrentar obstáculos no âmbito educacional, profissional e social. Muito tem a ver a questão da evasão, tem muito a ver com a questão da exclusão linguística e social, social. A exclusão linguística, portanto, ela contribui para a manutenção das desigualdades, das estruturas, das desigualdades estruturais, a questões raciais e regionais. Reconhecer esse conflito é o primeiro passo para construir práticas pedagógicas que respeitem diversidade linguística, sem renunciar ao objetivo de garantir acesso democrático à norma padrão como ferramenta de cidadania plena. E agora vamos caminhando para falarmos um pouco sobre pedagogia da territorialidade linguística. Uma educação linguística crítica e inclusiva para o Sapê do Norte, por exemplo, e não só para o Sapê do Norte, mas o Sapê do Norte é o nosso estudo de caso neste trabalho. Essa educação linguística crítica, ela deve articular dois fundamentos complementares, que é a educação crítica, que questiona relações de poder inscritas nas práticas linguísticas, e a pedagogia culturalmente relevante, que parte das experiências e conhecimentos das comunidades. Então, nós temos os princípios fundamentais, que é a valorização das variedades locais, o reconhecimento da língua como território identitário e político, acesso à norma padrão como ampliação do repertório, não como substituição da territorialidade linguística, e análise crítica de preconceitos linguísticos e suas bases ideológicas. Então, nós podemos perceber que, dentro desses princípios, se chega, portanto, a um empoderamento comunitário. A cidadania linguística implica tanto o direito às variedades locais quanto o direito de acesso à norma padrão como instrumento de participação social plena. Essa pedagogia não romantiza as variedades locais nem demoniza a norma padrão. Ela reconhece as complexidades das práticas linguísticas e busca formar falantes críticos, conscientes de seus direitos e capazes de transitar entre diferentes variedades conforme contextos e objetivos comunicativos. O arcabouço teórico para essa pedagogia crítica, já citei Bloomart, mas nós temos aí o nosso clássico, Paulo Freire, 1981, Paulo Freire, 1992, Paulo Freire, 1996. E também gostaria de citando aqui também como arcabouço teórico, os textos de Ledson Billings, 1995A e B, e 2006, e ainda 2022. E Ledson Billings e Tate,
1995. As práticas pedagógicas, então, estratégias para o Sapê do Norte dentro dessa pedagogia crítica. A implementação de uma pedagogia da territorialidade linguística demanda estratégias concretas que conectam sala de aula e comunidade, transformando conhecimentos locais em conteúdos curriculares legítimos. Análise do baile do Congo, por exemplo, estudo linguístico das performances, o quanto o professor pode trabalhar o léxico, as estruturas narrativas, as prosódias, as funções sociais desse discurso ritualístico. O léxico e a economia local, a documentação de vocabulário especializado da pesca, agricultura, extrativismo, análise morfossintática, comparação com norma padrão. As narrativas do Rio Cricaré, coleta e análise de histórias orais, estudo de estruturas narrativas locais, produção escrita a partir das tradições orais. Um mapeamento linguístico comunitário, os estudantes sendo levados a pesquisadores, a documentarem as variedades linguísticas, a criação de um atlas linguístico na escola, entre os alunos, o material didático local, uma produção colaborativa de textos, glossários, recursos pedagógicos culturalmente relevantes e, importantíssimo, uma interface entre disciplinas para que todo esse conteúdo de territórios específicos nessa macro área aqui definida como Sapê do Norte possa ser realmente levada a uma pedagogia crítica. Cidadania linguística. O conceito, então, se fundamenta no reconhecimento de que direitos linguísticos são direitos humanos fundamentais. Direito às variedades locais, legitimidade de falar conforme tradições comunitárias, sem sofrer discriminação ou silenciamento. Reconhecimento do valor linguístico e cultural dessas variedades. Empoderamento linguístico, desenvolvimento de consciência crítica sobre linguagem e poder, capacidade de fazer escolhas linguísticas conscientes e estratégicas em diferentes contextos sociais. É isso que essa pedagogia leva o aluno a ser um cidadão pleno, com direito e acesso à norma padrão, que vai garantir a ele a possibilidade de atingir uma ferramenta de mobilidade social e participação cívica para além do seu território, para a inter-relação com outros territórios, para as interações cívicas sociais a nível regional e nacional. E a participação, portanto, cívica plena. A cidadania linguística, ela transcende o domínio técnico de variedades. Nós não estamos aqui falando de variedades rurais, nem urbanas, nem macro-variedades, micro-variedades. Nós estamos falando de um empoderamento político que permite às comunidades do Sapê do Norte inscreverem suas vozes nos debates que afetam seus territórios e futuros. Chamada à ação. Urge construir uma educação linguística que reconheça a língua como território existencial e político, garantindo às comunidades historicamente marginalizadas o direito de falar suas próprias vozes, enquanto acessam ferramentas para a participação democrática plena. Eu agradeço muito por sua atenção.